Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Esse canal posta semanalmente, às sextas-feiras, uma resenha de um livro que vocês podem entender, vamos esmiuçar o que tem no livro, para que vocês desenvolvam esse hábito de leitura. Eu sempre falo, eu já falei muitas vezes que eu parei de ler, eu lia bastante na minha juventude, na minha adolescência, na minha juventude, em função da biblioteca maravilhosa que meu pai tinha na época, e aí eu parei de ler por motivos profissionais, explica, mas não justifica. Quando eu me aposentei, eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Fácil. Voltar ao hábito de leitura. E é isso que eu gostaria, principalmente aposentados, pessoal. Comecem com uma leitura simples. Se vocês quiserem, a gente pode conversar com vocês nesse sentido, para que vocês consigam desenvolver esse hábito de leitura. É realmente desenvolver. Não é fácil para quem não está acostumado. Mas eu estou aqui já, criei esse canal justamente com esse simples e singelo objetivo de desenvolver em vocês o hábito de leitura. Sem mais delongas, vamos ao vídeo, à resenha de hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma peça teatral que se tornou um livro chamado O Rei da Vela. Essa peça foi escrita por Oswald de Andrade em 1933, mas ele só foi publicado em 1937. Então, essa peça inaugurou o teatro moderno. O texto, vamos dizer assim, ele inaugurou o texto teatral moderno. Essa obra traz uma narrativa das influências políticas e sociais na década de 30. Só para lembrar, essa década foi marcada por umas crises muito intensas. Vocês lembram a crise de capital em 1929, que graçou nos Estados Unidos, com óbvio reflexo no mundo inteiro. Depois veio a Revolução de 30 no Brasil. Depois veio a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Então era um momento de grande instabilidade política e econômica no país. E, além disso, as oligarquias agrícolas, né, o poder dos fazendeiros estavam escorrendo pelos dedos, e eles que dominavam a política começaram a perder o poder. Então essa década foi muito marcante na história do Brasil e do mundo também. Essa peça é dividida em 3 atos e se desenvolve com os personagens. Aqui já é a primeira novidade: Abelardo I e Abelardo II, que eram sócios em um escritório de agiotagem, e a personagem Heloísa de Lesbos, ela representava a elite agrária e decadente, era a noiva do Abelardo I. Na verdade, como ela estava decadente, ela ficou noiva do Abelardo I para salvar o seu status social e a sua família da falência. Já falei, essa peça em 3 atos, e os demais personagens representam grupos sociais e as contradições do Brasil na época de 1930. Agora não temos mais contradições, está tudo resolvido, mas o Rei da Vela trata das contradições sociais, políticas e econômicas do Brasil em 1930. E a base do texto são as relações de interesse, de submissão e de violência entre os personagens. Para ilustrar um pouco o que eu estou falando, eu vou falar uma frase, vou ler aqui, que isso está no texto. Já sei.
os degraus do crime que desci corajosamente, sobre o silêncio comprado dos jornais e a cegueira da justiça da minha classe, os espectros do passado, os homens que traí e assassinei, as mulheres que deixei, os suicidados. Veja, isso é profundo, pessoal. O histórico dessa peça é que ela foi esquecida durante muito tempo e a primeira montagem foi só em 1967, com o famoso José Celso Martinez Correia. Essa peça fala sobre a economia capitalista em sua fase financeira, vamos dizer assim, a agiotagem internacional e essa época teve as suas as desigualdades entre as nações centrais, as dominadoras, de uma maneira muito forte. E fala também sobre questões de caráter moral e sexualidade muito explicitamente desenvolvidas nessa peça. É um texto atual que traz no nosso presente questões sociais, agora falando sério, muito mal resolvidas e legadas pelo nosso passado, colonial, imperial e republicano. Tudo isso dependentes, como a desigualdade social e a concentração da renda, a renda, o racismo, o machismo e a homofobia. Na verdade, eu estou fazendo essa resenha para conversarmos um pouquinho sobre a Semana da Arte Moderna de 1922, que ocorreu em São Paulo. Foi um evento muito impactante até hoje. Essa semana de 1922 é marcada como o início do modernismo na arte brasileira. Só para conhecimento, afinal, o canal Livros e Ideias tem também essa obrigação de trazer esse compromisso, não é obrigação, esse compromisso de trazer para vocês conhecimento. Foi realizada entre 13 e 17 de fevereiro de 1922. E por que ela foi um marco? Ela representou uma quebra das convenções artísticas e literárias predominantes na época. Para registro, eu vou citar alguns personagens importantes da Semana de Arte Moderna e da Arte Moderna também. Então, o primeiro que eu vou citar é Mário de Andrade. Não confunda com Oswald de Andrade. Os dois eram escritores, os dois viveram mais ou menos na mesma época, não tinham absolutamente nada, não eram irmãos, pelo contrário. Eles, em certa fase da vida deles e do trabalho deles, eles desenvolveram uma inimizade que perdurou por muito tempo. O Mário de Andrade nasceu em 1893 e morreu em 1945. Ele foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna. O Oswald de Andrade, é esse o autor da peça que nós estamos fazendo a resenha hoje, 1890 e morreu em 1954. Ele nasceu um pouquinho antes do Oswald de Andrade e morreu, de Mário de Andrade, desculpa, e morreu um pouquinho depois. Ele foi o líder da Semana de Arte Moderna e conhecido pelo famoso Manifesto Antropofágico, que propunha a absorção crítica e transformadora de influências estrangeiras na cultura brasileira. Tarsília do Amaral, conhecida Tarsília do Amaral, que foi pintora modernista, nasceu em 1886 e morreu em 1973. Ela é famosa pelas suas obras que retratam a realidade brasileira de maneira única, utilizando formas simplificadas e de cores vibrantes. Anita Malfatti, que nasceu em 1889 e morreu em 1964.
Ela era pintora também, uma das precursoras do modernismo brasileiro. Ela, como fato interessante, ela teve uma exposição em 1917, portanto antes da Semana da Arte Moderna, que gerou uma grande polêmica, sendo alvo de críticas e críticas conservadoras e elogios dos modernistas. Praticamente ela foi importante, essa exposição marcou muito também o futuro do modernismo do Brasil. E por último, um personagem importantíssimo, Heitor Villa-Lobos. Esse sim, compositor e maestro, nasceu em 1887 e morreu em 1959. Ele não participou diretamente da Semana da Arte Moderna, mas ele é associado ao movimento modernista da música brasileira, incorporando principalmente folclóricos, incorporando elementos folclóricos em suas composições. Esses artistas tiveram uma importância fundamental na continuação, no futuro da cultura brasileira. Ok? Acho que valeu a pena esse conhecimento, talvez mais do que a própria peça, que é uma história interessante, com um texto moderno, mas que parece que tem uma importância menor do que a Semana da Arte Moderna. Falando sobre a narrativa, sobre o ritmo da história, que é sempre interessante. Ele é muito dinâmico e variado. Ela alterna diálogos rápidos, momentos de muita comédia, cenas de crítica social intensa e momentos de surrealismo, para quem gosta. Essa variação, esse caos, entre aspas, mantém o público, os leitores muito engajados e contribui muito para a comunicação eficaz das mensagens. Resumindo, o estilo de Oswald de Andrade em O Rei na Vela é marcado por uma linguagem muito inovadora, claro, e um ritmo variado, uma abordagem satírica e crítica. Ele tinha muita facilidade em manipular a linguagem de maneira única e de maneira muito impactante. E contribuiu o que contribuiu para a força da peça, como uma crônica provocativa da sociedade brasileira. Como eu falei pouco da peça, do enredo em si, eu vou falar um pouquinho sobre os temas que foram tratados. Eu já falei um pouco, agora eu vou desenvolver um pouquinho melhor. Então, a corrupção e a hipocrisia da sociedade da época foi muito bem retratada. Essa hipocrisia reflete a desconexão entre as ações e o discurso. Hoje não acontece isso, mas naquela época acontecia. Capitalismo selvagem, a busca incessante de lucros nessa época, até por causa da situação econômica que estavam vivendo nessa época. Outro tema bastante abordado é imperialismo e a dependência estrangeira, principalmente, claro, a presença do americano, um empresário que busca tirar vantagem dos recursos do Brasil. Já reflete nessa época, 1930, a preocupação com os recursos da exploração dos estrangeiros pelos recursos naturais do Brasil. Hoje já não acontece isso. Conflitos ideológicos é um outro tema muito presente nessa peça. A contraposição de ideias entre os personagens reflete esses conflitos. Os personagens oscilam entre ideais progressistas e busca egoísta pelo ganho pessoal, mostrando essa luta entre a idealização de um mundo melhor e as tentações materiais.
Surrealismo e crítica social. Oswald foi um pioneiro nessa forma de tratar esses temas. E ele utiliza elementos surreais, situações absurdas, para criar uma crítica social muito intensa. A exagerada caricatura da sociedade e a linguagem criativa permitem que o autor comente de forma aguda sobre a realidade política e social. Só por isso vale a pena, pessoal. Tentem fazer uma analogia com os dias de hoje. É muito interessante, eu diria mais, é impressionante. Por último tema abordado é a perda de identidade cultural. Então, a presença dos estrangeiros e a influência de interesses externos na vida brasileira apontam já em 1922 com a perda da identidade cultural. Claro que hoje não acontece mais, hoje estamos definidos e tudo isso. Então, esse conjunto de temas abordados compõe uma crítica muito, vou falar uma palavra chata, multifacetada da sociedade, explorando questões de corrupção, desigualdade, ganância, influência estrangeira. Essa peça, O Rei da Vela, continua a ser relevante como uma obra que transcende ao contexto histórico e oferece uma análise muito contundente de questões que ainda têm ressonância, que ainda têm que ser resolvidas nos dias de hoje. Algumas obras que fizeram ou tentaram fazer abordar esses temas semelhantes. Eu tenho que citar Macunaíma. Quem não leu precisa ler também. Um dia fazemos uma resenha de Macunaíma no canal Livros e Ideia. Essa peça não foi pelo Oswald de Andrade, foi pelo Mário de Andrade. Atenção, publicada em 1928, foi objeto de filme muito legal com o Grande Otelo, vale assistir e vale ler. As Memórias Sentimentais de João Miramar. Esse foi de Oswald de Andrade, 1924. Navalha na Carne, Plínio Marcos, 1967. Talvez alguns de vocês tenham assistido a peça. Eu assisti a Navalha na Carne e assisti também a um filme não muito bom, para não dizer, para não criticar muito acidamente essa obra. E o Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, 1943, que, embora tenha um estilo diferente do Oswald de Andrade, também explora os elementos de psicologia e crítica social. É uma estrutura bastante inovadora também. Então, aqui vale a pena pensar em ler essas obras também. Os leitores gostaram muito da sátira social afiada, eu também gostei, o estilo criativo e a linguagem inovadora, a relevância contínua que esses temas têm ainda hoje e a complexidade desses personagens. Tá? E criticaram, vamos dizer assim, gostaram menos da complexidade estrutural e fragmentada da peça. Alguns leitores acham difícil o entendimento, a dificuldade linguística, essa linguagem criativa de Oswald, embora apreciada por muitos, pode ser desafiadora para alguns leitores, principalmente para as pessoas que não estão acostumadas com o estilo. E a falta de uma conclusão clara. Isso é meio que praxe em muitas e muitas obras que eu li e que vou ler ainda. Tá? Então, essas são a opinião dos leitores sobre as obras. Ressalto que essa opinião é particular. Alguns leitores podem odiar o livro ou a peça por algum motivo, e outros leitores, pelos mesmos motivos, podem amar essas peças. Então, o amor e ódio depende da pessoa. Tá? Então eu faço sempre essa ressalva, porque é perigoso quando a gente fala
em leitores que favoráveis e que apreciaram a obra e leitores que apreciaram menos, para não dizer odiaram a obra. Quem deve ler essa obra? Todos os leitores que se interessam por críticas sociais de outras épocas, e essa é uma época relativamente recente, entre 30 e 40. Então é uma coisa que está próxima, então a gente pode comparar a sociedade dessa época com a nossa sociedade atual, né? Então todo mundo que está interessado em crítica social e conhecer a sociedade de épocas, vale a pena ler essa obra. Ela é uma obra gostosa de ler, sem problema, a linguagem não é rebuscada, apesar de que tem marchas e contramarchas, dá para ler tranquilamente. Agora, quem prefere narrativas convencionais ou tem dificuldade para entender linguagens criativas e surrealistas, pode encontrar uma certa dificuldade em ler essa obra. Eu já falei bastante de Oswald de Andrade, então eu só vou citar algumas obras dele, tá? Não vou, já falei em Nascimento, a sua participação na Semana da Arte Moderna. Então, o Oswald de Andrade tem algumas poesias, como Pau Brasil, primeiro caderno do aluno de poesia, Oswald de Andrade, e dos cânticos para flautas e violão, Manhã, Cavalo Azul, Santeiro do Mangue, são poesias de Oswald de Andrade. Como romances, nós temos Os Condenados, Memórias Sentimentais de João Miramar, A Estrela de Absinto, Serafim Ponte Grande, A Escada Vermelha, Marco Zero 1 e Marco Zero 2. Então você vê que ele arriscava vários temas e várias formas literárias. Tem que falar de teatro, O Homem e o Cavalo, A Morta e O Rei da Vela. São as 3 peças que eu tenho aqui elencadas. Basicamente é isso. Já falamos bastante da obra de Oswald de Andrade. É isso, pessoal. Então, era o que eu tinha para falar. Lembre-se que eu apresentei essa resenha mais para conversar um pouco com vocês sobre a arte moderna, a Semana da Arte Moderna, que foi o marco inicial desse movimento. E eu gostei muito de fazer esse vídeo, porque ele sai um pouco fora da forma com que eu tenho feito todos os vídeos de resenha até o momento. Então, vale a pena ler, eu li com bastante gosto e recomendo para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar aquele famoso like, de se inscreverem no canal Livros e Ideias, de ativarem o sininho de notificação e distribuir. Converse com seus amigos, distribua na sua rede social os parâmetros desse canal e vamos em frente para mais vídeos do canal Livros e Ideias. Muito obrigado. Tchau, tchau.